Sabe aquelas coisas que parecem ter um motivo de acontecer, né? Sim. Hoje a Alex saiu logo cedo para fazer uma matéria, não foi, Alex? Foi isso, que a gente estava falando uma matéria sobre vítimas de pessoas que têm algum acidente com choque e vítimas fatais, com eletricidade. Uma pauta que a gente vai fazer. E aí a gente acordou hoje, logo cedo, com uma mensagem dada pela Ivete Sangalo, que estava cancelando a turnê de shows em comemoração aos 30 anos de carreira dela. Que todo mundo estava esperando mesmo. Logo depois veio Ludmilla cancelando a turnê de shows dela também, então as duas cancelaram. Aí, né, a gente ficou pensando, Matheus, o que aconteceu? Porque não é simples se cancelar uma turnê, que é uma turnê no Brasil inteiro, e você já tinha muitos ingressos vendidos no Brasil inteiro, era muita gente envolvida. Turnês que muitas regiões, elas seriam, nessa turnê seria apresentado show em estádios, então um número grande de pessoas. Quando fala, as duas são super responsáveis e tem equipes e empresários também muito atentos a tudo, a checar absolutamente tudo cancelado. Aí a Ivete veio falar, não foi, Matheus, que ela cancelou porque a produtora não estava oferecendo essa garantia de ter as condições necessárias para as apresentações serem feitas conforme tinha sido acordado e prezando também pela segurança das pessoas, né? Justamente com a excelência da segurança e de tudo que havia sido acordado. Então, ali nesse comunicado oficial dado pela assessoria, foi, de alguma forma, uma maneira de até garantir que as pessoas que compraram os ingressos procurem as devidas medidas para retornarem ali com o dinheiro que elas pagaram. Elas vão ter o reembolso que está assegurado. A questão é que, como você bem disse, acho que através do trabalho do meu competente colega Alex Sampaio, ele trouxe, agora há pouco a gente conversou e até a gente fez o que o jornalismo pede, que é conversar com as assessorias de Ivete Sangalo e de Ludmilla, para entender os meandros de tudo que está por trás desse cancelamento de turnês. Afinal de contas, no caso da Ivete, ainda mais especial, porque se trata de uma turnê de 30 anos de carreira, uma turnê que estava programada para lotar estádios pelo país afora, né? E o que é muito terrível é que quando a gente fala em cancelar uma turnê, normalmente os artistas cancelam quando ficam doentes. Ou então, olha, vou cancelar esses primeiros shows até que tudo se organizem. Não, eles cancelaram totalmente, tanto uma quanto a outra. Quando eu comecei aqui falando, que o Alex saiu logo cedo fazer uma matéria, que a gente vai colocar no ar daqui uns dias, e que tinha alguma coisa a ver com isso, a Alex chegou contando a história pra gente do que tinha acontecido, né, Alex? É isso, Kátia. Hoje eu conheci a Roberta Isaac, uma produção da Shirley Figueiredo. Ela é a mãe, vai ser sempre a mãe do João Vinícius, que morreu em março desse ano no Rio de Janeiro, num show, um festival que teve com bandas de rock lá no Rio Centro, tá? E a gente conversando sobre essa história, ela falando da dor. Ele morreu de uma descarga elétrica. Ele estava lá, segundo ela, ele não encostou em nada, só pisou no chão. Esse chão que ela já recebeu relatos que outras pessoas estavam acusando que estava tendo choque. Ele recebeu uma descarga elétrica e o que ela acredita é que o filho morreu na hora. Mesmo assim, ele foi colocado numa ambulância e o show continuou, o evento não parou. E nesse momento, o relato dela é impressionante, porque ela fala, olha, a empresa que causou isso pode estar relacionada a isso. Eu, na hora, fiquei em choque. Eu falei, nossa, isso pode responder o que o Brasil está querendo saber hoje, né? Vocês separaram o trechinho? Exatamente que ela falou? Trecho. Como é o nome dela? Ela é a Roberta Isaac Ferreira. Vamos ver o que a Roberta explicou pra gente. E até então, não tinha nada a ver uma história... Não. O Alex ter ido até lá com a história da Ivete com a Ludmilla e a dona Roberta. Quer ver? Olha aí. Hoje, como está essa situação, digamos assim, jurídica, legal dessa história? A empresa se manifestou, ela vai responder por alguma coisa na justiça? Sim, o inquérito da delegacia já foi encerrado. Foram 13 indiciados, né, 9 por dolo eventual, quando assume o risco, né, de matar, e 4 por fraude processual. Então, vão todos responder. Agora vai para o Ministério Público. Agora tem que aguardar o Ministério Público. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, eu li notícias de que 2 turnês foram canceladas dessa empresa, a turnê da Ludmilla e da Ivete Sangalo, por falta de segurança nos eventos. São as mesmas empresas. Falta de responsabilidade da produtora. É a mesma empresa, da turnê da Ivete Sangalo e da Ludmilla, 30E. Olha que coisa. Esse rapaz faleceu no começo de março. Foi 25 anos. Por uma descarga elétrica, num show.
só lhe dizer uma coisa, gente. A gente não está julgando ninguém. A gente está dizendo, o que a gente colocou foi o relato da dona Roberta de um processo que ela abriu contra os organizadores da festa e essa produtora entrou e que já está sendo levado pela justiça, em andamento. O Ministério Público já está com o caso. Então, o que ela disse é que a produtora, esse é o rapaz, O filho dela, o dela João. que faleceu, o João. O que ela disse é que foi comprovado que a produtora do evento não teria tido a responsabilidade, não é isso? Está no processo, Alex? É isso, Kátia. Mais à frente, depois, um trecho a gente teve que separar muito rápido. Ela dá o nome da empresa, é a 30E. Ela disse que o que a polícia e o Ministério Público estão investigando agora é que faltou ali investimento em mão de obra, existiam fios desencapados, a situação foi economicamente, digamos assim, eles economizaram. O que poderia ser feito da forma correta não foi feito. Economia na base da porcaria. E é claro, Kátia, que a gente fez imediato, nossa produção entrou em contato com a 30E, que é a produtora também das turnês que não vão mais acontecer, da Ivete Sangalo e da Ludmilla, que foram canceladas hoje. A produtora, a produção, deu aqui a nota. Existe uma nota padrão. Vou só falar uma coisa que o Lucas, que é o nosso produtor que fez a nota, ele ligou no primeiro contato que ele conseguiu telefônico com a 30E, ele recebeu a seguinte informação, importante a gente compartilhar isso. Mas só vocês vão dar isso. Vocês têm certeza que vocês vão dar essa informação? Temos, porque a gente tem a notícia. Entendi. Quando só uma pessoa dá, isso é uma certa pressão? Ou a gente só acredita depois que a história seja repetida 20 vezes para se tornar uma verdade? Hoje eu ouvi uma mãe chorando, falando e dando esse relato. O filho dela morreu por esse choque. E por isso que a gente mostrou o trechinho até, e é um pequeno trecho. Tanto que não está nem tão fácil de editar, porque eu tinha acabado de chegar com a matéria. Mas para você entender, você de casa, o quão complexa é a situação. Sim. E também para os fãs entenderem que quando uma artista como a Ivete Sangalo e Ludmilla cancela uma turnê desse porte, muita gente mesmo frustrada por ter comprado, é de uma responsabilidade com os fãs, com o público muito grande. Porque a gente está falando de um caso de uma vida que se foi. Mas e o risco que elas colocam outras vidas, sabendo de outros, ou em específico desse caso, né? Porque é de uma preocupação absurda delas com o seu público, né? E vou te dizer que eu acho que muito provavelmente, tanto a equipe da Ivete como a equipe da Ludmilla não sabia do caso do João. Possivelmente não era de conhecimento, talvez, né? Não sei, porque aí a gente também fez o trabalho de procurar as assessorias. A gente conversou com a assessoria da Ivete, com a assessoria da Ludmilla, que ainda não nos retornou, mas a assessoria da Ivete prontamente nos respondeu, enfim, sempre muito prestativa. Eles disseram o seguinte, que eles ainda estão fornecendo, e é para se atentar às informações do comunicado oficial que fala sobre estrutura e segurança que havia sido combinado com a empresa produtora, que é a 30E. Eles não teceram mais detalhes, provavelmente justamente porque deve passar por um processo até de averiguação, entender outros pormenores, porque um cancelamento de uma turnê não é de um dia para o outro, né? Tem muita coisa aí. Só para você que está chegando agora a entender, pegou a história na metade, aconteceu o seguinte. Hoje o Alex conversou com a dona Roberta, mãe do João, que morreu, infelizmente. Ele faleceu porque foi eletrocutado, porque quando é com choque, eletrocutado. Sim. Foi eletrocutado durante um show no Rio Centro. Isso foi no começo de ano, março. O inquérito está correndo e ela disse que já está em andamento e que a justiça já determinou. Já. Quem tem que se responsabilizar por cada parte no processo. 9 pessoas indiciadas. Já foram indiciadas. Nós não estamos julgando a produtora. E a Roberta, mãe do João, falou o nome da produtora e que quando o Alex chegou... A gente podia passar de novo. Tem um trechinho que ela destaca. Vamos ver? Isso. Olha lá, ó. Sim, o inquérito da delegacia já foi encerrado. Foram 13 indiciados, né? 9 por dolo eventual, quando assume o risco, né, de matar, e 4 por fraude processual. Então, vão todos responder. Agora vai para o Ministério Público. Agora tem que aguardar o Ministério Público. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo, eu li notícias de que 2 turnês foram canceladas dessa empresa. A turnê da Ludmilla e da Ivete Sangalo, por falta de segurança nos eventos. Então, e mais são as mesmas empresas. Falta de responsabilidade da produtora. É a mesma empresa, da turnê da Ivete Sangalo e da Ludmilla, a 30E. A 30E. Então, quer dizer, dona Roberta, que está com o processo do filho dela, morreu o filho dela, eletrocutado durante um show. Sim. E quem fazia a organização era essa produtora 30E, como disse a dona Roberta, como diz o processo. O inquérito policial, que já foi finalizado lá, agora segue para o restante do Ministério Público.
Então, é importante a gente falar, né, da responsabilidade também, o Matheus, quando as assessorias, tanto da Ludmila quanto da Ivete, falam, olha, a gente, por hora, a gente vai seguir o que foi dito de início. Quer dizer, eles também não podem falar, nossa, vocês acharam isso? Então, eles também têm que ser responsáveis, né? Exatamente. E averiguarem essa situação que a gente, que você passou para eles, tudo que aconteceu, né? Exatamente. Relatei essa situação e justamente que havia esse caso desde o dia 25 de março, como o Alex bem apurou, entrevistou a mãe do João. A questão agora também é muito sobre a preocupação, e a gente sentiu isso no comunicado tanto da Ivete e da Ludmila, em continuar as apresentações, em passar pelo Brasil, mas um formato, né, em que esteja tudo seguro, em que tenha respaldo para manter essa turnê. E, obviamente, uma vida, né, eu não sei se é bem coincidência, sabe, Kátia? Eu tenho muita fé em Deus que, assim, às vezes as coisas acontecem, essa entrevista... Porque aí mostra que a coisa, às vezes, é um pouco mais séria do que as pessoas acharem, que é simplesmente o fato de, a artista não quer fazer, o que aconteceu que não está muito claro. Foi uma vida, até agora o que a gente sabe foi uma, né? Será que em outros eventos houve responsabilidade adequada para que, de fato, oferecesse condições em festivais e eventos? Esse caso é um caso do Rio, mas é uma produtora enorme que ia fazer eventos Brasil afora, né? Em grandes estádios. Isso mostra a responsabilidade das artistas, dos seus empresários e dos organizadores. Exato. Né? De quem estava... Não é verdade? Exato. Lembrar aquele caso recente em São Paulo, do show do Roberto Carlos, que era importantíssimo, Foi, verdade. né? Aqui no estádio do Pacaembu, que ainda está em reformas para a inauguração do novo Pacaembu, e a empresa queria fazer na base da carteirada. Não. Aí os bombeiros chegaram lá e falaram... A gente paga não sei quanto. Os bombeiros falaram, não pode fazer por causa disso, tal. E insistiram, e a prefeitura teve de proibir. Ou seja, não é que ela... O show não aconteceu. O show não aconteceu. Ela estava protegendo as pessoas que lá iam assistir o show e toda a equipe. Afinal, um show movimenta dezenas e dezenas de pessoas, mas a irresponsabilidade. Então, a questão da segurança, e foi muito bem nesse sentido cancelado as turnês, é fundamental, né? E nós vemos vários episódios dessas tragédias que ocorrem no show. E essa questão ocorreu até em rua, né? Aqui em São Paulo, certa vez, também no Carnaval, na Rua da Consolação, né? Foi, rapaz. Um poste, né? Foi, então, são questões bastante complicadas. Claro que numa rua é muito mais complexo, nós sabemos, do que no local fechado, mas realmente nós temos que ter cuidado com segurança, e temos na história recente de grandes espetáculos no Brasil momentos muito ruins, tragédias que, bem, no Rio Grande do Sul é uma delas, né? Já que nós estamos falando do Rio Grande do Sul, que até hoje, inclusive, não foi concluído o processo, por incrível que pareça. O caso da boate. Da boate, por incrível que pareça. Pois é. E não adianta, depois que aconteceu, lamentar. Então, por isso que a gente está enaltecendo mesmo o trabalho das artistas e de todos ali envolvidos, por terem responsabilidade. Talvez no passado, e o professor citou muito bem a boate aqui, se alguém tivesse pensado assim na época, não tinham tantas mortes, tantas famílias destruídas, né? Eu acho que cada vez mais é importante que os artistas, e eu sei que a grande parte deles tem essa preocupação com os fãs, mas eu acho que acende, levanta um alerta em relação a próximos festivais e até de outras produtoras, porque aqui é um caso isolado, mas que a gente pode talvez se debruçar em cima dele e entender que esse comprometimento, que não envolve só dinheiro, o professor citou o caso de Roberto Carlos, que é outro grande ícone, a gente viu o que aconteceu no outro festival, tinha atrações internacionais aqui com aquela questão da alta temperatura que o fornecimento de água acabou prejudicando. Então a gente vem de um histórico que vem realmente deixando um alerta e até uma atenção especial para esses grandes produtores, porque o público vai lá, compra o ingresso, é um momento para ser de entretenimento e não para gerar caos, né? Agora, o que eu acho que é triste, é um grande caos, é a resposta que a tal produtora deu, né? Não, até o Lucas me falou e agora que eu lembrei de compartilhar com vocês. Então a produtora disse, mas vocês vão dar isso? Só vocês vão dar isso. Isso é essa história triste da mãe que teve um filho morto durante o show por causa de energia elétrica. Falta de cuidado, segundo o Ministério Público, e a mãe confirmou. Gente, mas olha que tristeza. Tudo bem, como disse há pouco o professor, a gente não pode considerar como um todo uma pequena partícula do que aconteceu. Mas quem atendeu para responder
Aí cabe à produtora ver se a pessoa era capacitada ou não para essa função. Mas que foi dito por ela, foi. Até fala assim, olha, não vou falar sobre isso agora, preciso me informar. Bom, Sim, mas devia ter dito. E o que eles mandaram? Kátia, eles, na verdade, têm um comunicado oficial, que eles já colocaram até nas redes sociais, dizendo, então, que lamenta e respeita a decisão unilateral das artistas, tanto da Ludmilla quanto da Ivete. Esse é o comunicado que está no site deles. E aí fala da parte deles, então, que não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e o comunicado, reforçando que é para as duas artistas, as duas turnês, e informa que demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente. Bom, isso se a partir de agora os artistas quiserem correr risco, né? Desculpa. Desculpa, mas né? A gente analisando de uma forma coerente... Ia investigar melhor. Cabe a cada artista que tem suas turnês, os seus shows marcados, não só com essa produtora, mas com outras, que busque mais informações e segurança mesmo. Segurança para as artistas, para o casting, mas também para o público, né? Claro. Porque, não sei, aí precisa discutir a questão jurídica, que é sempre muito complexa, né? Pode estender essa questão não só à produtora, mas aos artistas, né? Exatamente. Aí dá uma confusão jurídica, uma coisa muito complicada. Eu acho que o cuidado também, eles devem ter consultado certamente tanto a Ludmilla como a Ivete Sangalo, as suas assessorias jurídicas, né? Para romper esse contrato, tendo em vista a insegurança que poderia ser colocada. E se nós multiplicarmos o número de pessoas em todos esses eventos, imagina, é uma loucura. Vamos ler o comentário, o comunicado todinho? A íntegra, vamos lá. Então, ó, boa tarde, comunicado. A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que em nenhum momento avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê A Festa, que é da Ivete Sangalo, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com um comunicado publicado. Já em relação à turnê Ludmilla in the House Tour, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado. A 30E divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido o ingresso. Com mais de 3 milhões de pessoas impactadas anualmente pelos eventos que promove, realiza e produz, a 30E pode afirmar sua integral capacidade para cumprir seus compromissos com seus clientes, parceiros e patrocinadores, e informa que as demais turnês anunciadas estão confirmadas e ocorrerão normalmente. Esse é o comunicado oficial da 30E, Kátia. Lido na íntegra. Na íntegra. E não falou absolutamente nada do evento que aconteceu com o João, no Rio Centro, no show de rock, e que ele recebeu uma descarga elétrica, e pelo que foi passado para a gente, e consta no processo da dona Roberta, esse evento foi organizado por essa produtora, não foi? Pela 30E. E a 30E falou alguma coisa sobre isso? Não falou. Lucas conversou com ela. Questionou, e além disso a gente tem documentado, mandamos e-mail, mandamos mensagens, mostramos a história, mandamos até um link da notícia. Você vê como às vezes é mais fácil a empresa, eu vou em um segundo lá, a empresa chegar e falar assim, olha, me dá 5 minutos, eu vou me atualizar sobre o assunto e eu te respondo. É como alguém mandar uma mensagem de WhatsApp e a gente querer responder rápido e falar bobagem, e aí se complicar e complicar uma empresa. Porque às vezes é uma pessoa que está na frente do computador ou que fala com alguém e complica uma empresa toda. Então, por isso, a gente tem que ter responsabilidade, e é o que a nossa produção faz muito bem, assim como o Matheus, como o Alex, e toda a nossa produção, que sempre fazem de acordo com o nosso departamento jurídico, orientado por eles, de que forma a gente tem que se posicionar perante as coisas. E nada é dito aqui sem que a gente tenha o aval certinho, viu?